Que saudade de você, momento de maior audiência do rádio. Oi, gente! Vamos, se inscreva, estamos chegando a 500 mil inscritos, vamos chegar lá. Você se inscreve, convida os amigos, os familiares, espalhe, compartilhe, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E não esqueça de baixar o aplicativo Eli Correia e acompanhar todas as tardes o nosso programa ao meio-dia. E um instante antes da carta da saudade que você tanto aguarda, que você tanto espera, quero pedir a você o seu apoio. Nessas eleições de 2020, eu sou candidato a vereador por São Paulo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, gente. O meu número é 25777. Conto com o apoio de todos vocês. Eli Correia, vereador de São Paulo. 25777. E agora, no canal YouTube Eli Correia, a morte e o retorno. Tudo estava branco. Eu estava naquela sala de hospital. Os médicos, enfermeiros e minha filha estava ali ao meu lado. De repente, tudo começou a ficar branco. Ficou tudo muito branco. E eu comecei a flutuar. Eu comecei a flutuar e ver aquela nuvem. Eu estava sendo levado. Eu estava sendo levado por aquela nuvem branca. De repente, muito mais que de repente, eu ouvi a minha filha que implorava: papai, não morra, papai. Papai, não morra, papai. Papai, não vai embora, papai. E eu voltei. Abri os olhos e estou aqui. Eu voltei a viver. Eu tenho certeza que tinha morrido. Eu vi a nuvem branca me carregando. Se eu estava com parada cardíaca e respiratória, como poderia ter sido uma alucinação? Não foi alucinação, não. Eu já tinha morrido mesmo. E aquela nuvem estava me carregando. Estava me carregando, levando para o lado de lá, para o outro lado. E de repente, a voz de minha filha a gritar, a implorar: papai, não morra, papai. Não morra, papai, não morra, papai. E eu voltei. E de uma coisa eu tenho certeza: existe a continuidade da vida. Essa experiência de retornar à vida foi vivida pelo Dr. Demétrio. Dr. Demétrio, delegado de polícia, e atuou no Departamento de Investigações contra o Crime Organizado. É ele quem disse que ele voltou e de uma coisa ele tem certeza: existe a continuidade da vida. Mas Aparecida é médica, doutora Aparecida, e é ela quem relata o seguinte: eu já tive 2 experiências além da vida. Já morri 2 vezes e voltei a viver. A primeira vez foi quando sofri um grave desastre de carro. Um acidente gravíssimo. Eu fui jogada para fora do carro. E de repente, vi quando várias pessoas prestavam socorro. Vi quando retiraram o motorista das ferragens, já sem vida. E vi quando retiraram também a minha amiga morta.
E de repente alguém gritou: tem outra morta ali, ó. Tem outra morta ali, tem outra morta. E foi quando eu vi. Sim, eu vi o meu corpo. Eu estava ali, vendo tudo o que se passava, e vi o meu próprio corpo. Eu vi que era eu. E de repente eu voltei a viver. Fui levada para um hospital e sobrevivi. As pessoas já diziam: é outra morta, infelizmente também está morta. E eu própria vendo do alto o meu corpo, sem vida. E quando de repente voltei a viver, sobrevivi. Essa foi a primeira experiência de retornar à vida. A segunda experiência, alguns anos depois, foi quando eu tive uma parada cardiorrespiratória. Eu estava internada com problemas de coração e tive uma parada cardiorrespiratória. Eu estava morta de novo. E vi os médicos, meus colegas médicos, lutando para que eu voltasse. E eu voltei de novo. Voltei a viver. Depois de algum tempo na UTI, eu perguntei a um dos colegas, a um dos médicos, por que eu tive a parada respiratória. E ele me perguntou: como é que você soube disso, que teve parada respiratória? Como é que você soube que teve uma parada respiratória? E eu respondi para o colega: eu vi tudo, doutor. Eu vi tudo. Eu vi até quando você jogou as luvas no lixo, porque eu morri. O colega ficou assim, impressionado. Você viu isso? Vi. Quando você tirou as luvas, jogou no lixo, dizendo que nada mais havia o que se fazer, que eu tinha morrido. E vi também o colega japonês que me olhava assim, sabe, dando a causa por perdida, dando a luta por vencida. Quando de repente eu retornei, voltei à vida. Essa foi a minha segunda experiência. Aliás, nas últimas décadas tem aumentado muito os casos desse tipo de relatos. São relatos e experiências de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e que voltaram a viver. Isso, inclusive, tem sido motivo até de temas em filmes, novelas, livros. Tem ocupado até debates em igrejas. Vários evangélicos deram o seu testemunho. Disseram que estiveram no céu e no inferno. Relatam longos passeios que fizeram com Jesus. Presenciaram a felicidade de alguns e tormentos de outros. Houve casos até de pessoas que disseram que já morreram e que trouxeram mensagens. Os casos de católicos que relatam a visita de santos e da Virgem Maria, a mão de Jesus, quando estiveram no limiar da morte. Houve casos em que a Virgem Maria avisa que pediu a Jesus para que aquela pessoa voltasse, porque tinha muito ainda o que fazer na terra. Já houve casos de pessoas que viram os espíritos de parentes no purgatório e voltaram a viver. Há casos de espíritas e esotéricos relatando suas experiências também. Disseram que estiveram clinicamente mortos, se viram fora do corpo e estiveram em contato com espíritos de luz. A ciência, mesmo que duvidando da fé religiosa, mas baseada em diversos estudos e um grande número de pesquisas e entrevistas com pessoas que voltaram a viver, admite que, a partir dos referidos estudos, existem indícios claros do que acontece com o ser humano depois da morte. Ou seja, é aquela zona limítrofe da vida humana existente entre a morte clínica e a morte vital do ponto de vista científico e de maneira imparcial. Quer dizer, existe
aquela zona limítrofe entre a morte clínica e a morte vital. É naquele ponto que muitas pessoas, dadas como mortas, retornam à vida. O relato é de Denis, um rapaz de 20 anos. Eu estava em estado de coma, deitado na sala de UTI daquele hospital. Meus rins tinham parado de funcionar e, de repente, senti-me em pé. Eu me movia com uma incrível velocidade através de um espaço escuro. Eu não via paredes em minha volta. Parecia um túnel. Parecia que eu estava num túnel. Eu não sentia o vento, porém percebia que eu estava me deslocando com uma incrível velocidade. Apesar de não entender o porquê e para onde eu estava voando, sentia que no final do meu voo algo muito importante me esperava. Eu queria chegar ao meu destino o mais rápido possível. Finalmente eu vi um lugar repleto de luz brilhante, de luz intensa, e percebi que havia alguém perto de mim. Era alguém alto, com longos cabelos dourados. Vestia uma roupa branca, mas tão branca, e amarrada no meio um cinto, um cordão, e não dizia nada. Essa pessoa, esse alguém não dizia nada. Mas eu não tinha medo, porque uma enorme paz e amor emanavam dele. Se não era Jesus, devia ser um dos seus anjos. Depois, senti uma espécie de regresso. E tudo foi voltando novamente numa velocidade incrível. Só que agora eu estava retornando. E de repente, senti que estava de novo em meu corpo. E acordei. Acordei sem entender nada. Não sentia dores. Parecia que eu estava curado. E estava mesmo. E de fato eu estava curado depois dessa viagem que fiz. Os médicos também não entenderam absolutamente nada. Hoje não tenho mais nenhuma doença. A minha saúde está totalmente restaurada. Estudo, faço faculdade e me tornei muito religioso. Tenho os meus santos preferidos e não perco uma missa em nenhum domingo. Sim, muitas pessoas relatam o retorno, a morte, a viagem para o outro lado e naquele limite, naquela divisa entre a morte física e a morte vital, há de repente um retorno. Ultimamente, têm sido muitos os relatos desse tipo. Não quero dizer que esses fenômenos não aconteciam antes. Sempre ocorreram, porém não eram divulgados. Se antes a ciência não acreditava, hoje ela está mais flexível para entender tudo isso e disposta a entender o que acontece além da vida. São inúmeros os relatos. Eu citei apenas alguns aqui. Relatos da morte e o retorno. O que existe além da vida? A própria ciência, que era cética, começa a estudar. Há algo realmente de extraordinário em que muitas pessoas morrem, saem do corpo, veem o seu corpo, veem os médicos trabalhando, veem os médicos lutando e desistindo, quando inesperadamente ela volta, toma posse do seu corpo e retorna à vida. Tudo estava branco e eu estava naquela sala de hospital. Os médicos
enfermeiros, e minha filha estava ali ao meu lado. E de repente, tudo começou a ficar branco, mas muito branco. E eu comecei a flutuar. E comecei a flutuar, ver aquela nuvem, sim, aquela nuvem me levando embora. Eu estava sendo levado por uma nuvem branca e de repente, muito mais que de repente, eu ouço minha filha implorando, gritando: papai, não morra, papai, não morra, não morra, papai. E eu voltei. Abri os olhos e estou aqui. Eu voltei à vida. Eu voltei a viver. Histórias que a vida, ou melhor, a morte, escreveu. Que saudade de você! A morte e o retorno à vida. Histórias do canal YouTube Eli Correia Oficial. E quero pedir a todos vocês, depois de mais uma carta de saudade, depois de uma emoção, de uma história que a vida escreveu, quero pedir a vocês, lembrem-se do Eli Correia, candidato a vereador. Eu peço humildemente o seu voto. O meu número 25777.